até o final do capítulo. Tem tanta coisa boa para nós estudarmos aqui hoje de manhã. Eu convidei o nosso irmão Gabriel, de Porto Alegre, para ler esse trecho para nós agora. Romanos capítulo 8, começando no versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, muito obrigado pela leitura da palavra. Então, irmãos, eu acho que todos são bem familiarizados com o fato que no Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos. Em seguida, nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos. E depois dos Atos dos Apóstolos, temos as epístolas. O livro dos Atos dos Apóstolos
serve como ponte dos evangelhos para as epístolas. Um livro de grande importância, o livro dos Atos dos Apóstolos. E quando os homens, certamente tementes a Deus, no 3º século, fazendo conferência para decidir a ordem dos livros do Novo Testamento, eles decidiram colocar em seguida, depois do livro dos Atos dos Apóstolos, as 13 epístolas do apóstolo Paulo, levando em conta o tamanho de cada epístola. E eles disseram, bom, Romanos, 16 capítulos, vamos dizer, vamos colocar primeiro. E assim Romanos vem logo depois do livro dos Atos dos Apóstolos. Em seguida, as 2 cartas à igreja em Corinto. E assim por diante, terminando com aquela carta pequena a Filemão. Então, conforme o tamanho, começando com a epístola maior, eles colocaram em ordem, mais ou menos, até a carta menor. Depois nós temos Hebreus. Tenho uma dúvida sobre o escritor aos Hebreus, mas isso não é grande problema. Está no lugar certo. E depois vem Tiago. Acredito, com todo o meu coração, está no lugar certo. Depois as 2 cartas de Pedro. Em seguida, os escritos de João. Judas, terminando com a carta profética, Apocalipse. Então, irmãos, acredito que a Bíblia está na ordem certa, isto é, os livros do Novo Testamento estão na ordem certa. Deus estava por trás, guiando aqueles homens. Que bom que eles colocaram Romanos logo depois o livro dos Atos dos Apóstolos, porque nós sabemos que a carta aos Romanos é fundamental. Trata-se da mensagem do Evangelho. É bem básico o assunto aqui desta carta. Eu não estou dizendo que a carta é fácil de entender. Não estou dizendo isso. Mas expõe para nós o grande assunto do Evangelho. Especificamente, a justiça de Deus. E como pecadores, podem ser declarados justos por Deus. Temos o grande assunto de justificação. Um dos temas principais desta carta aos Romanos, justificação. O apóstolo Paulo, sem dúvida, o escritor desta carta, mais ou menos no ano 57, lá na cidade de Corinto, escreveu. Expressando aqui nesta carta o seu desejo para ir até a capital do mundo, então, Roma. Ele disse, para pregar o Evangelho. Ele sabia que a pregação do Evangelho seria de grande ânimo para os crentes. Ainda há uma boa série de pregações em qualquer localidade. Ia servir para animar os crentes. E um tônico, certamente. Então, irmãos, vamos continuar a anunciar as boas novas de salvação por toda parte. Deus nos guiando. Mas ele foi impedido para ir até Roma. Então ele se assentou para escrever. E que bom que ele se assentou para escrever, porque hoje nós temos nas nossas mãos o resultado. E nós podemos ler as palavras que ele escreveu para os crentes lá em Roma. E podemos aproveitar. 16 capítulos. E nós sabemos que os primeiros capítulos, os primeiros 3 capítulos, têm a ver com a condenação
O que eu estou dizendo é bem básico. Eu acho que quase todo mundo já sabe isso. Capítulos 1, 2, 3. Condenação. 4, 5. Justificação. 6, 7. Santificação. 8. Onde nós estamos? Vamos dizer, glorificação. Isso ajuda para dividir. O apóstolo Paulo, ele era um bom escritor. Ele tinha método ao escrever. Em seguida, nós temos 3 capítulos, 9, 10, 11, que trata do assunto de Israel. Certamente a pergunta surgiu no coração dos crentes, mesmo lá em Roma. Olha, já que o evangelho está sendo anunciado por toda parte, e que aparentemente mais gentios estão sendo abençoados, parece que o evangelho está prosperando mais entre os gentios, porque os judeus viraram as suas costas, enfim, para o evangelho, de modo geral. Mas será que o evangelho agora sendo abençoado para os gentios, será que isso quer dizer que as promessas feitas para Abraão a respeito da terra, a respeito da semente, foram anuladas? Não, diz o apóstolo Paulo. E assim ele escreve 3 capítulos para responder essa pergunta. As promessas feitas para Abraão ainda serão cumpridas depois da época da igreja. Capítulo 9, então, Israel no passado, 10, Israel no presente, 11, Israel no futuro. É bem simples. Eu estou dizendo isso porque, de modo geral, é assim. A partir do capítulo 12 até 16, nós temos a parte prática, onde o apóstolo exorta os crentes lá em Roma. Então, irmãos, nós estamos hoje no capítulo 8. Os primeiros 17 versículos no capítulo 8 têm a ver com o evangelho. Tem a ver com, vamos dizer, a salvação. Onde nós vamos começar hoje, versículo 8, 18, até o fim, nós vamos dividir esses 22 versículos em 2. Nós temos versículo 18 até 30, vamos dizer, sofrimento. Versículo 31 até 39, segurança. Então, capítulos 1 a 7, nós temos poucas referências ao Espírito Santo. Eu acredito que aquilo que nós temos no capítulo 1, versículo 4, é uma referência ao Espírito Santo, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Acredito que seja uma referência ao Espírito Santo. Se é uma referência única. Porque ali, no capítulo 1, versículo 4, é a única vez que o Espírito Santo é chamado Espírito de santificação. Para mim, um título lindíssimo do Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 5, nós temos mais uma referência ao Espírito Santo, o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E uma referência nítida, clara, ao Espírito Santo. Será que há mais referências nos primeiros 7 capítulos?
pode haver. Tem umas referências que permanecem, vamos dizer, duvidosas. É difícil identificar referências claríssimas ao Espírito Santo nos primeiros capítulos, nos primeiros 7 capítulos. Mas basta dizer neste momento, as referências ao Espírito Santo nos primeiros 7 capítulos são raríssimas. Raríssimas. Nós podemos contar numa mão, os dedos numa mão, as referências ao Espírito Santo. Entrando no capítulo 8, onde nós estamos hoje, 20 referências ao Espírito Santo. Mais ou menos. 20. Veja só a grande concentração de referências ao Espírito Santo no nosso capítulo. Então dá para ver, amados irmãos, que nós vamos estudar hoje o ministério do Espírito Santo. Esse assunto vai se levantar no decorrer do nosso estudo hoje. O Espírito Santo, o que ele faz? O ministério dele. Como ele ministra a favor de nós, o povo de Deus. O capítulo começa com: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O capítulo termina com o fato que não há separação do amor de Deus, do amor de Cristo. Não há separação. Então, como eu disse, a sessão onde nós estamos estudando hoje se divide em 2. Sofrimento, segurança. Essa sessão de sofrimento, nós observamos o fato que aqui, a partir do versículo 18 até 21, nós temos glória, apesar do sofrimento. A glória para nos inspirar ao sofrer. E assim isso vai ocupar a nossa mente no início do nosso estudo. A partir do versículo 22 até versículo 28, nós temos o que eu vou dizer, aquela sessão que tem a ver com gemidos. Gemidos. A criação geme. Olha, que assunto interessante para nós estudarmos. A própria criação geme. Nós lemos também que os crentes gemem. Nós gememos. E terminando a sessão, lemos como o Espírito Santo geme. Então, em uma sessão que tem a ver com gemidos, e nós vamos tirar bom tempo para estudar isso, versículo por versículo. Terminando essa primeira sessão, versículo 29 e 30, eu vou dizer que nós temos ali a graça de Deus demonstrada. Nós lemos no final do versículo 28, decreto. Pode ser traduzido propósito. Plano, projeto. O grande propósito de Deus. A realização deste propósito divino. E nós temos, vamos dizer, 5 passos quanto à realização desse grande propósito divino. Quais passos, diz alguém? Dantes conheceu, quer dizer, presciência. Segundo passo, predestinação. Terceiro passo, chamado. Vamos pensar na chamada divina. Quarto passo, justificação. O quinto passo, glorificação. 5 passos para
a realização do propósito divino. Eu acho que nós vamos dedicar um pouco menos tempo para a última sessão, a partir do versículo 31. Não quer dizer que isso é menos importante, eu não estou dizendo isso. Eu acho que nós temos bastante assunto na primeira sessão, 8 a 30. Mas, quem sabe, vamos estudar, sim, versículo por versículo, a última sessão, mas sem dedicar tanto tempo como nós vamos fazer na primeira sessão. Mas, a partir do versículo 31 até 35, indagação. Versículo 36, citação. Versículo 37 a 39, conclusão. Nós temos 7 indagações. Você pegando um livro pode dizer ali 5, mas na minha Bíblia tem 7 pontos de interrogação. Por isso estou dizendo 7 indagações. Em seguida nós temos as respostas. Olha, é uma parte lindíssima aqui neste capítulo. E aquela citação de Salmo 44, nós vamos ler no versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, ou seja, entregues à morte o dia todo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Depois de citar isso, o apóstolo não pode se conter e ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nunca devemos ler aquela citação isoladamente, amados irmãos, no versículo 36. Temos de entrar no versículo 37 logo em seguida para nos animar, porque realmente somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, mesmo sendo como ovelhas, sendo levados a matadouro. Somos ainda mais do que vencedores. A conclusão, nós lemos ali, porque estou certo de que a convicção pessoal do apóstolo Paulo. E temos ali que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, potestades, presente por vir, altura, profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o capítulo termina num ponto bem elevado, sabe? Mostrando claramente a segurança do crente. A segurança do crente é como nada no universo tem como nos separar do amor de Deus. Este amor há de nos acompanhar até nós alcançarmos o céu. Irmãos, temos assuntos muito preciosos diante de nós esta manhã, aqui neste estudo. Certamente olhamos para Deus para nos ajudar, a fim de entender o que nós temos diante de nós. Mas quanto aos irmãos aqui presentes, a gente observa que certos irmãos que normalmente participam não estão aqui conosco hoje. Vamos sentir a falta deles. Vamos sentir. Mas estava pensando, quem sabe a ausência deles seja uma bênção. Estou me contradizendo, hein? Que seja uma bênção disfarçada. Por que diz alguém? Porque eu sei que tem outros irmãos aqui, aptos para contribuir bem para o bom andamento desta reunião. Irmãos que ajudam bastante nos seus estudos, na sua própria localidade, na sua própria igreja. Eu apelo para esses irmãos participar aqui hoje de manhã. Tem microfones aqui, mas quem sabe alguém ali mais atrás, não podendo alcançar um microfone, vamos fazer tudo possível para alcançar, sim, mas não podendo receber um microfone para participar, tem que levantar a voz, porque nós queremos ouvir e queremos aprender
Há um apelo sincero que estou fazendo, porque muitas vezes os nossos estudos são conversações entre os pregadores. Nós queremos evitar isso hoje. Eu não estou dizendo que os nossos irmãos aqui, perto de mim, neste momento, não devem participar. Eu não estou dizendo isso. Estou apenas tentando animar os outros irmãos que participam nos seus estudos durante a semana. Eu sei que vocês têm como nos ajudar aqui esta manhã. Então, irmãos, alguém tem alguma coisa a dizer sobre a carta em geral ou sobre capítulo 8, antes de entrar mais detalhadamente nos nossos versículos esta manhã? Seu Lins, não vou fazer um comentário geral, mas o capítulo 7, vemos um homem esmagado por conflitos, em desespero. Mas no versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Naquele desespero, no meio daquele conflito, ele encontrou motivos para dar graças, pois a luta debaixo da graça seria vencido, o que um homem debaixo da lei nunca alcançaria. E no capítulo 8, o fim termina com um cântico de vitória. Muito bem, seu Alessio. 1 Coríntios, capítulo 15, também lemos de um cântico de vitória. Graças a Deus que, no fim, há triunfo, há vitória. Graças a Deus. Mesmo no meio das aflições, aqui como o irmão já referiu, no versículo 18, onde começa com aflições do tempo presente, mas leva-nos para respirar outro ar, outra esfera. Graças a Deus. Nenhuma condenação. Sim. Bom comentário, seu Alessio. Enfim, a expectativa é garantida, triunfo. Exatamente. Irmãos, temos mais ou menos 30 referências ao pronome eu no capítulo 7. Eu. Parece que ali um homem, eu ia dizer, amados irmãos, eu hipotético, imaginário. Dificilmente é uma experiência pessoal do apóstolo Paulo. Eu não tenho tempo para explicar isso agora neste momento, amados irmãos. Este assunto é muito grande. Mas no capítulo 7 nós temos um homem tentando levar uma vida santa, sem o apoio do Espírito Santo. Mas, enfim, reconhece, eu não tenho como. Não tenho como. Estou tentando, estou me esforçando, mas eu não consigo levar uma vida de santidade. No capítulo 8, essa pessoa descobre, olha, que bom que o Espírito Santo habita em mim. Então, ele vai fornecer o poder necessário para eu poder levar uma vida santa. No capítulo 7, um alvo inatingível. Capítulo 8, tudo preenchido, completo, em Cristo. Muito bem. Obrigado. Sim, seu João? Para mim. Sim. Alguém usando essa expressão como se estivesse dando essa minha opinião, mas parece que não é isso, né? Mas eu acredito neste caso, seu João.
a opinião pessoal do apóstolo Paulo. E mais do que opinião, convicção. Ele tinha certeza. Então, depois de levar em conta todos os fatos, Paulo tirou a conclusão, dizendo o que ele disse aqui, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Seu João, continue. Às vezes a gente usa essa expressão como se fosse, bom, esta é minha opinião, mas aqui é uma convicção. Convicção. Tá. Muito bem. Obrigado. Seu Tomás, o senhor queria falar ali? Eu acho interessante, talvez, nessas alturas, reparar os termos usados para o crente no capítulo. Filhos de Deus, traduzindo duas palavras, herdeiros, isto é, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, os santos, aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, irmãos, os eleitos de Deus, ovelhas para o matador, mais do que vencedores. São estes que eu consegui juntar. Pode haver outros, né? Olha, veja só, amados irmãos, como esse capítulo é lindíssimo. E nós precisamos sublinhar essas referências a nós, como o seu Tomás destacou já. Isso é muito precioso, seu Tomás. Só um momentinho, desculpa a minha interferência. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura seria da criação ou criatura? Essa palavra é melhor traduzida criação. Criação, obrigado. Exatamente. Então, irmãos, o apóstolo está levando em conta aqui os sofrimentos desta vida, as aflições. E todos os crentes passam por aflições. Será que nós temos um irmão, uma irmã aqui, e você passa por dificuldades que nem se pode imaginar? Quem sabe marido não salvo. E você sofre em casa. Mas nós lemos aqui que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu quero animar os crentes que sofrem para levantar a cabeça e tentar antecipar aquela glória que será revelada para você na hora de entrar no céu. Joel. Só ia comentar sobre as palavras que Paulo usa, o quanto à criação. Versículo 18 temos ali sofrimentos. Versículo 20, vaidade. Versículo 21, o cativeiro. Né? Sim. 21 de novo, a corrupção. E temos as angústias. Versículo 22. Então, temos palavras aqui o quanto à criação. Né? Isso nos ajuda bastante, Joel, porque o Joel está ampliando este assunto de sofrimento, servindo-se de outras palavras que aparecem aqui no texto, por exemplo, servidão, corrupção, e os gemidos que nós lemos mais tarde fazem parte aqui do sofrimento. Seu Greg? É interessante, Silêncio, notar que o apóstolo Paulo estava em condições de falar de aflições. Em 2 Coríntios capítulo 11, nós temos uma lista de perseguições e aflições que ele enfrentou. Não sei se tem outro que sofreu tanto que nem ele por amor do nome de Cristo e por amor do Evangelho. Exatamente, Sr. Greg. As palavras de Paulo têm peso aqui, porque, como o Sr. Greg já disse, ninguém sofreu tanto como Paulo naqueles dias. E ainda ele disse, eu vou apresentar a minha convicção pessoal. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória vindoura. As palavras que ele usa aqui não são para comparar. Ele traz para nós a ideia da balança
de 2 pratos. 2 pratos pendurados num braço horizontal. E ele coloca a glória num prato. Por causa do peso da glória, a balança desce. E ele coloca os sofrimentos aqui no outro prato. Mas a balança nem se movimenta. A glória pesa muito mais do que as aflições desta vida, meus irmãos. Vamos nos animar. Por isso nós podemos falar a toda pessoa que não é salva, olha, aproveita, porque esta tão grande salvação te dará uma felicidade não somente na eternidade, mas desde aqui, ainda que passe para as maiores aflições. Exatamente. Parece que aflições, sofrimento fazem parte da nossa salvação. Vem, vamos dizer, no mesmo pacote. Vem. Crentes têm que sofrer antes de alcançar o céu. O caminho para a glória é o do sofrimento. Não temos como evitar. Mas nós lemos ali em 2 Coríntios 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E um versículo apropriado para colocar aqui ao lado. Seu José. Não, só ia dizer, temos aqui a criação que geme, né? Ou seja, os animais, né? Alguém pode perguntar por que a criação sofre? Quem sabe o senhor... Vamos entrar nesse assunto agora, amados irmãos. Lemos no versículo 19, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Vamos tratar desse versículo primeiro, seu José, para ficar em ordem aqui. A própria criação. Vamos dizer, Paulo está personificando a própria criação, imaginando que a criação tem uma cabeça. Essa cabeça fica erguida, olhando para cima, em antecipação. Aquela ardente expectativa, aguardando com paciência o cumprimento de uma certa coisa. Qual coisa? A manifestação dos filhos de Deus. Quando é que isso vai se realizar? Acredito que vai se realizar no momento da segunda etapa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A manifestação de Cristo em glória. Quando Ele mesmo há de descer, e junto com Ele os santos, em cavalos brancos, vai ser o momento da manifestação dos filhos de Deus. E vamos compartilhar naquela glória. Vamos acompanhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos manifestos como filhos de Deus naquele dia. Isso será no milênio? Nas vésperas. Nas vésperas do milênio. Quando o Salvador está descendo para reinar. Sim. E lemos disso aqui em Colossenses, capítulo 4, não é? Lemos porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Então, irmãos, o nosso dia de glória vem vindo. Mas, por enquanto, temos de sofrer. Entende? A própria criação tem ansiedade. Aguarda esse momento. Sabe por quê? Os vestígios, como nós lemos aqui, da vaidade vão desaparecer. A criação será libertada. Vamos dizer, dos efeitos do pecado. O rei desce para reinar. Eu li faz tempo uma ilustração que os degraus da escada que leva à glória são todos os degraus
salpicados com sangue. Interessante. Muito bem. Não sei se todos sabem aqui que antes disso o Senhor Jesus vem até os ares para buscar os salvos. Sim, é bom levantar esse assunto, seu José. A qualquer momento o Salvador virá para nos retirar do mundo e nos levar para o céu. Aguardamos esse momento. Mais ou menos 7 anos depois, o Salvador descerá para a terra, junto com os santos, a fim de reinar. Os santos, isto é, nós, descendo junto com ele, nós vamos parar. Vamos dizer, só para simplificar este assunto, entre as nuvens. Porque a Nova Jerusalém estará lá. E desse ponto de vantagem, nós vamos poder ajudar o Senhor Jesus Cristo na administração do seu reino aqui neste mundo. Nós não vamos pesar aqui na terra, mas vamos acompanhar o Senhor Jesus Cristo, certamente, desse ponto de vantagem acima da terra, podendo nos ajudar o Salvador para administrar. Então, será o dia de glória, quando nós seremos manifestos como filhos de Deus. É esse termo, filhos de Deus, seu João, eu estou olhando para o Senhor. Filhos de Deus. Quando Deus nos salvou, Ele nos colocou como filhos já maduros, filhos adultos diante dEle. Já com os direitos para tomar posse da herança. Não somos criancinhas. Esse termo, filhos de Deus, não leva-nos a pensar em criancinhas precisando se desenvolver. Criancinhas recém-nascidas. Filhos de Deus aqui refere-se aos filhos adultos de Deus, com direito à herança. Então, isso será manifesto para o mundo. Pessoas aqui no mundo vão olhar para cima. Olha, veja só os filhos de Deus, tantos filhos de Deus, resplandecendo em glória. Quem diria? Quem diria? Vai ser uma maravilha, amados irmãos. Versículo 20, nós lemos porque... Seu João, o senhor queria falar ali? Eu lembrei, voltando, enquanto isso não acontecer, foi falado sobre os animais. Eu lembro do que o nosso irmão, seu Samuel, que já está com Cristo, nós estudando esse capítulo em Itati, ele disse, se eu fosse um cavalo, eu queria que o meu dono fosse um crente. Quem sabe, no momento de colocar isso, mas na prática, como é que nós tratamos os animais? Isso a gente tem notado, visto, às vezes, um mau testemunho. Animais na beira da estrada, passando fome, passando sede, e infelizmente foi perguntado de quem é aquele animal. É de fulano. E alguém disse, mas de fulano? Eu só puxei para o... Eu acho que é importante pensar essas coisas e isso influencia. Eu sei que o assunto é, né, a manifestação dos filhos de Deus em glória, mas no dia a dia, será que os animais, como é que os crentes cuidam dos seus animais? Isso reflete no testemunho. Muito bom, seu João. É bom levantar isso para deixar-nos pensativos. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Isso refere-se ao pronúncio, àquela sentença que Deus passou sobre a criação, depois da entrada do pecado neste mundo. Se lembra? Gênesis capítulo 13, 17, não é? Eu vou ler, quem sabe, vou tirar tempo para ler esse versículo para os nossos irmãos aqui
entender melhor sobre esse assunto de vaidade ou futilidade. Aqui nós lemos, capítulo 13, 17, e Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então Deus passou essa sentença sobre a criação. Agora a terra produz espinhos e cardos. Ficou sujeita à vaidade, futilidade. A terra não produz o que Deus tinha planejado no início. A terra é como um satélite dispendioso que segue a sua órbita, mas não funciona plenamente. Não funciona plenamente. Por causa do pecado. Ficou sujeito à vaidade. Entrou numa fase de futilidade. Mas nós lemos ali, no versículo 21, na esperança. Deus passou essa sentença na esperança de dias melhores. Então foi algo temporário que Deus fez para este mundo. Ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, isto é, não pela vontade da terra, mas por causa do que a sujeitou. Alguns dizem aqui Adão, outros dizem Satanás. Eu acredito que é a vontade de Deus. Deus passou a sentença dessa vaidade temporariamente, na esperança, como nós lemos aqui, de dias melhores. Na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E como nós já conversamos, amados irmãos, a terra vai ficar libertada da servidão às leis da morte, por exemplo, e a corrupção, decomposição, decadência, mas a terra vai ficar livre de tudo isso a partir da manifestação de Cristo em glória. E ainda numa fase melhor, numa fase plena, da manifestação da nova terra, nas vésperas da própria eternidade, porque o pecado ainda vai se levantar mesmo no reino milenar. Vai haver uma revolta geral no final do reino milenar. Seu Lécio. Mas não é o pecado do homem que tem levado os animais a sofrer? Claro, sim. Sim, no Velho Testamento lemos das manadas mugindo, com fome, sem pasto, por causa do pecado do homem. Os animais sofriam por causa do pecado do homem. Uhum. Exatamente. A terra sofre por causa do pecado do homem. A terra produz cardos e espinhos. E não produz o que era para ser produzido, simplesmente por causa de pecado. Por exemplo, quando o Salvador está aqui para reinar, a terra vai produzir muito mais. Vai produzir lá nas montanhas trigo, cevada. Porque os efeitos do pecado serão removidos. Então a terra geme. Geme. A criação geme. Em antecipação deste dia de liberdade, dos efeitos do pecado. Então, vivemos numa terra amaldiçoada.
amaldiçoado, sim? Sim. E os efeitos de tudo isto. Isto. Mas graças a Deus, temporariamente. Seu Lindsay, o Senhor tem falado das aflições, do pecado, a glória. Quem sabe uma palavra difícil para explicar, mas quem sabe tem pessoas aqui que não estão entendendo o que quer dizer glória. Mas, seu Greg, eu já passei um bom tempo tentando encontrar uma resposta para essa pergunta do Senhor. A glória. Mas que pergunta? Glória. Agora, a glória, como nós lemos no final do versículo 18, com a glória que em nós, melhor eu acho, para nós, há de ser revelada. Para nós há de ser. Olha, amados irmãos, ao encontrarmos-nos no céu, vamos nos deparar com a glória, resplendor, brilho. Mas mais do que isso, a presença do Senhor Jesus Cristo vai ser glória para nós. Perfeição completa. Perfeição, completamente livre do pecado. Mas não precisamos sair do contexto, porque eu acredito que a manifestação dos filhos de Deus fazem parte desta glória. Seu Henrique? Pedro falou em sermos chamados à sua eterna glória. Depois de haverdes padecido um pouco. É interessante, depois de haverdes padecido um pouco, se referindo à vida aqui, depois a eterna glória. É um versículo muito apropriado aqui. O caminho para a glória é o do sofrimento. Seu Luiz? Então, irmãos, versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Mas que bom que ele escreveu essa palavra aqui, com dores de parto. Ele não disse aqui, geme e está juntamente com ânsias de morte. Não. Mas por que ele escreve dores de parto? Qualquer mulher ia dizer. Dores de parto são temporárias. Depois vem a alegria ao ter um nenezinho nos seus braços. Sim, os gemidos da criação são temporárias. Dores de parto. Logo vem o nascimento do, vamos dizer, nenê. Isto é, a manifestação dos filhos de Deus. Os gemidos vão cessar. Seu Cláudio? Eu estava me lembrando das palavras de Tiago, quando ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Então nós pensando em tudo isso, entrando nessas aflições, isso é um exercício para nós ter paciência e esperar esse momento aqui. Exatamente. Né? E não é em vão. Não é em vão. Aqui. Exatamente. Sim, esses sofrimentos fazem parte da escola de Deus. Temos de aprender. E, como o Senhor disse ali em Tiago capítulo 1, nós vamos aprender a ter paciência ao passar por provações. Paciência é um dos produtos dos sofrimentos. Outro produto, maturidade espiritual, além da coroa da vida no final. Muito bem. Versículo 23. E não só ela, isto é, não só a criação, mas nós mesmos, isto é, os crentes, que temos as primícias do Espírito. Todo o crente tem o Espírito Santo. Diz aqui as primícias do Espírito. O Espírito é as primícias. A primeira prestação desta glória vindoura. Deus nos deu o Espírito Santo como garantia, como penhor da glória vindoura. Então, temos as primícias do Espírito.
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, irmãos, vamos ter os seus comentários. Tem duas expectativas aqui. Versículo 21, na esperança de que também a mesma criação, a criação, será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, naquele dia. E os crentes também estão esperando a redenção do corpo, outra expectativa. Exatamente. Então, temos a criação que geme, temos os crentes também que gemem. E nós lemos aqui que nós gememos esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Salvação completa. A salvação completa. Quando é que isso vai acontecer? Quando é? A redenção do nosso corpo vai se dar no momento do arrebatamento. A nossa alma já está redimida. Mas o corpo não, por enquanto. O corpo será redimido na hora do arrebatamento. Quando nós vamos ganhar o corpo como o do Senhor Jesus Cristo. Então o nosso corpo será redimido, livre dos efeitos do pecado. O uso da palavra adoção, para mim, implica, naquele dia, toda a glória dos filhos de Deus, sua associação com Cristo, toda a glória será manifesta naquele dia. É coisa que aguardamos. Publicamente apresentados como os filhos de Deus, com tudo que isto significa. A adoção, coisa completa. Isto, quando, seu Tomás? No arrebatamento e manifesto quando o Senhor Jesus voltar com o seu povo. Muito bom, seu Tomás. Eu noto o que o senhor está fazendo. O senhor está unindo, vamos dizer, as duas etapas. Pode ser. Não, mas o senhor tem liberdade para explicar, porque eu quero aprender. Eu não tenho mais nada. Era a palavra adoção. Tem um significado importante aqui. Muito bom, seu Tomás. A minha dúvida, para falar a verdade, porque quanto mais a gente estuda essa passagem, levantam-se mais dúvidas na mente da gente. Eu já disse, acredito corretamente, a manifestação dos filhos de Deus há de se dar no momento da descida do Senhor Jesus Cristo para reinar aqui no mundo. Porém, a redenção do corpo há de se dar na primeira etapa da segunda vinda do Senhor Jesus. No arrebatamento mesmo, vamos ganhar o nosso novo corpo. E eu acredito que nesse mesmo instante, essa adoção será plenamente realizada. Já fomos adotados, amados irmãos, no momento da nossa conversão. Deus nos colocou como filhos adultos, maduros, com direitos à herança diante dele. Para que momento? Que bênção! A adoção. Mas será plenamente realizada, isto é, a adoção, no momento do arrebatamento. Eu notei o que o Senhor disse. Quando será? Nós vamos ser manifestos como filhos de Deus. Mas a minha dúvida era, isso vai se dar no arrebatamento ou na manifestação? Bom, acredito também nisso, seu Tomás. Deus já deu uma garantia para isto, a adoção do Espírito. Qual garantia? Da adoção futura, da redenção do corpo. Tudo bom? Isso ajuda. A garantia está dada por Deus. Isto acontecerá. Muito bem, muito bem. Bom, não vamos criar mais dificuldades. Seu Por favor, eu não consegui entender direito a questão da criatura.
a criatura, a criação. Quando nós chegamos no versículo 23, e não só ela. Então, nós vimos falando da criação, da criatura. Não está bem definido para mim que seria. Porque no versículo 23 entra no "e nós". Sim, é bom que o senhor levantou isso. Irmãos, a criação, a palavra é melhor traduzida criação, não criatura. Criação. A gente define a criação como animada, inanimada. A criação animada seria os seres vivos, inclusive árvores. Árvores têm vida. A criação inanimada, montanhas. Montanhas são apenas rochas, não têm vida, mas fazem parte da criação. Vamos excluir seres humanos deste termo criação. Vamos excluir para entender melhor. Então, a gente está dizendo criação animada, a criação inanimada, excluindo seres humanos. Entrando no versículo 23, e não só ela, a criação animada e inanimada, mas nós mesmos, os crentes. Bom, que temos as primícias do Espírito. Versículo 24, porque em esperança somos salvos. A esperança faz parte integral da nossa salvação. Porque nós estamos esperando a salvação completa no momento do arrebatamento. Tá? Esses versículos nós vamos brevemente tocar, porque eu não quero me deter muito com o versículo 24, 25, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Todo mundo que tem como entender isso. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, irmãos, vamos esperar com paciência a glória, a manifestação dos filhos de Deus. Mesmo gemendo, mesmo passando por sofrimento, vamos com paciência continuar esperando. Versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito geme aqui dentro de nós. Então, não sabemos o que nós deveríamos pedir em oração. Às vezes, nós nos encontramos em situações onde simplesmente não temos como saber o que deveríamos fazer. Mas o Espírito residente ora, pede, ele geme. E lemos no próximo versículo, e aquele que, isto é Deus, Pai, aquele que examina, esquadrinha, aquele que está por dentro, que acompanha aquilo que acontece aqui dentro de nós, sabe qual é a mente do Espírito. E ele tem como interpretar esses gemidos inexprimíveis que sobem dentro de nós, da parte do Espírito Santo. E Deus, interpretando esses gemidos inexprimíveis, tem como nos ajudar como resultado. Aquilo que chega na presença de Deus, nossas orações e aflições, aquilo que chega com imperfeição lá na presença de Deus é aperfeiçoada, mesmo as orações, pela ação do Espírito Santo, pela ajuda do Espírito Santo. É colocado na presença de Deus, sem fraqueza. Sim, eu aceito isso, seu Alessio. Eu estou pensando naquela situação, vamos dizer, de uma irmã cujo marido não é salvo e ela sofre ali em casa.
e ela chega a uma situação onde ela está completamente perplexa, não sabe o que deveria fazer. Mas o Espírito Santo, ele geme. E Deus interpreta os gemidos do Espírito Santo e vem ao auxílio dessa irmã. Os gemidos partem da irmã ou do irmão e são assumidos pelo Espírito Santo, porque às vezes o desespero não se expressa em palavras, se expressa em gemidos. Mas, Sr. Tomás, eu observei o que o senhor acabou de dizer e eu tenho muito interesse nesse assunto. Pessoalmente, eu acredito que o Espírito geme. Não é nós. Não é nós. Nós já gememos ali no versículo 23. Agora o Espírito geme. Eu sei, porque eu tenho lido vários livros, que vários irmãos acompanham o Senhor. Mas vários irmãos me acompanham. Eu estou acompanhando esses outros irmãos, dizendo que o Espírito geme. Por que o Espírito gemiria? Eu não tenho como responder. Eu entendi que o gemido parte dessa irmã no seu desespero e o Espírito Santo adota e interpreta aquilo perante Deus. Ele geme dentro de nós. Então, eu acredito que Deus entende o profundo sentimento de desespero da parte dessa irmã ou semelhante. Mas isso é super interessante para mim. Mas com uma certa convicção, eu digo, o Espírito geme, Deus Pai interpreta os gemidos do Espírito. Muito bem. Mas aqui nós lemos de versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Temos a ajuda do Espírito, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Então, aquilo que parte de nós com fraqueza, com imperfeição, é colocado na presença de Deus, pelo Espírito, na sua integralidade, na sua perfeição. Tudo bom, seu Lécio? Sim, eu entendo o que está na tua mente, seu Lécio, mas as nossas fraquezas têm a ver com a nossa ignorância, porque não sabemos o que nós devemos orar, às vezes, não sabemos. E nesse momento, o Espírito vem ao nosso auxílio, gemendo, e Deus interpreta esses gemidos. Sim, é colocado na presença de Deus pelo Espírito, por causa das nossas fraquezas. Ele arruma lá. Em outras situações, seu Lécio, nós temos como orar, porque nós sabemos o que nós devemos pedir. As nossas orações sobem, e graças a Deus, o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, Ele apresenta as nossas orações em perfeição. Seu Luiz? O gemido do Espírito seria algo que corresponderia ao Senhor Jesus Cristo chorando quando Maria e Marta estavam chorando? Ele se identificando com aquilo que ele estava presenciando? Seria mais ou menos assim que o senhor entende? O gemido do Espírito? Sim, isso é um bom pensamento, seu Luiz. Mais ou menos assim, sim. Mais ou menos assim. Seu Greg? Qual é a diferença, o Espírito aqui com gemidos, como que o Senhor apresentou, em versículo
34, nós temos o Senhor Jesus Cristo à direita de Deus, intercedendo-nos falta de gemidos. Pois é, seu Greg, mas, olha, esse assunto é muito interessante também. Pelo menos, amados irmãos, podemos contar com duas pessoas divinas nos auxiliando. O Espírito Santo, o Senhor Jesus. O Espírito geme, Deus interpreta. Quem sabe dá para dizer, seu Greg, o Senhor Jesus já estava aqui, já passou por experiência tantos desses problemas que nós estamos encarando hoje. Então, Ele está por dentro. Não geme, porque Ele está por dentro. Pode haver uma coisa assim. Mas eu me lembro de Moisés, ele subiu ao cume do monte. Arão, a cada lado, para apoiar os braços de Moisés em oração. Arão, o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo. Duas pessoas divinas para nos apoiar na hora da nossa extremidade. Lá embaixo havia uma batalha. Pois é, Josué ali embaixo com a espada da palavra de Deus. Exatamente. Sr. Lindsay. Sim? Eu me lembro a primeira vez que eu me levantei para dar graças domingo de manhã. Os nervos quase tomaram conta. E a gente não conseguiu apresentar a adoração como que eu queria, né? Mas o Espírito Santo ajuda nesse sentido. Olha, que contribuição preciosa. Será que todos ouviram? Pode repetir. Prezado irmão, recém-salvo, recém-batizado, recebido na comunhão da igreja. Nós entendemos perfeitamente que você fica nervoso. É difícil ouvir a sua voz em público. É difícil se acostumar com isso. Inicialmente, pelo menos. Mas olha, como o Sr. Greg disse, o Espírito Santo, Ele apoia. Ele ajuda. Além do Espírito Santo, o Senhor Jesus. Olha, a sua participação, mesmo no meio de todos os seus nervos, é muito aceitável. Mas eu quero animar você para persistir, insistir, continuar participando publicamente. A gente ainda fica nervosa ao participar, sabe, numa reunião, mas Deus dá apoio. E você pode contar com isso. Muito bom, Sr. Greg. Muitas vezes também, porque outros irmãos fazem orações e adorações que são algo precioso, a presença de Deus, irmãos experientes, e logo em seguida eu, que não sou tão experiente, e sabe, começando, fico sem vontade de me levantar. Mas o Senhor está animando exatamente esses irmãos a ir em frente, porque nós temos dois que nos ajudam nesta hora, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Muito bem. Outra coisa, Sr. Luís, nessas igrejas onde tem vários membros, eu noto que tem aquela mesma meia dúzia que está ocupando a adoração. Os outros deviam entrar. Exatamente. Nós queremos animar esses irmãos para realmente participar. Essa meia dúzia de irmãos que sempre participam tem que levar em conta que tem outros irmãos ali que querem participar. E eles precisam deixar tempo, por exemplo. E eles devem encurtar as suas orações. E eles precisam animar esses irmãos que não participam tanto. Muitas vezes notamos na ceia que há um espaço entre uma adoração e outra. Mas quem sabe esses irmãos estão dando tempo para que outros irmãos se levantem? Essa meia dúzia que está acostumada quer ver também os outros. E eu acho que nesse momento é bom animar estes outros. Olha, quando tem um tempinho entre uma adoração e outra,
Pode pensar, os meus irmãos estão esperando que eu me levante? Pois é. Há um pouco de direcionamento no assunto aqui para as reuniões, mas eu penso que aqui está envolvido as aflições da vida aqui, fora das reuniões, em casa. Uhum. Em casa ou em muitos outros aspectos da vida do crente. Exatamente. Não só em reuniões. Exatamente. Exatamente. Nós estamos pensando principalmente nos sofrimentos, nas aflições desta vida. Mas os irmãos corretamente estão aproveitando para introduzir esse pensamento das reuniões. Versículo 28, que versículo lindíssimo. E sabemos. Ali no versículo 26, lemos porque não sabemos o que havemos de pedir. Não sabemos. Mas versículo 28, sabemos com convicção que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, diz aqui todas as coisas? Sim. Acredito que Paulo tem em mente principalmente as aflições, os problemas, dificuldades, sofrimentos. E sabemos que todas as aflições contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Como nosso irmão Cláudio levantou ali em Tiago capítulo 1, nós lemos ali naquele capítulo como provações são provitosas. São para o nosso bem, enfim. Mas certamente os irmãos estão se lembrando de José. Em Gênesis capítulo 50, nós lemos que José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes, ele está falando com os seus irmãos, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha, José passou por um trecho muito, muito ruim. 22 anos se passaram sem ele ver o pai, Jacó. Ele sofreu muito lá na prisão no Egito. Acusações falsas até. E depois da morte de Jacó, os irmãos de José pensaram, olha, ele vai nos matar. Ele vai se vingar contra nós agora. José explicou, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Essa provação pela qual você passa agora, esse sofrimento, aflição, quem sabe daqui a 2 anos, se Deus permitir, você vai poder dobrar o seu joelho, dizendo na presença de Deus, que bom que eu sofri. Faz 2 anos que eu sofri terrivelmente. Mas agora, eu vejo o plano divino por trás daquilo. Agora, aquilo veio a ser uma bênção para mim. Então, irmãos, vamos nos animar. Silêncio. Não. Então, versículo 29. No final do versículo 28, temos esse decreto. Eu já traduzi essa palavra como propósito. O seu Tomás já fez a mesma coisa. Porque eu observei as palavras que ele usou. Chamados por seu decreto, por seu propósito. Nós vamos explicar chamados daqui a pouco. Então, como eu disse, esse propósito divino, vamos dizer, se realiza em 5 etapas, 5 estágios. E nós temos, como eu disse, dantes conheceu. Vamos dizer, presciência. Essa palavra é traduzida, presciência, por exemplo, em Atos capítulo 2. Então, presciência, predestinação. Em seguida, nós temos, nos chamou, a chamada divina, e temos justificação e glorificação. Então, irmãos, 5 estágios
quanto à realização do propósito divino. E como eu disse, isso magnifica a graça de Deus. Como Deus tem nos abençoado, pecadores indignos que somos. Então, certamente os irmãos já querem uma definição dessas palavras aqui. Eu já usei a palavra presciência, saber de antemão. Isso que nós temos aqui no início do versículo 29. Saber de antemão, conhecer de antemão. É justamente isso que a palavra significa. Mas eu coloco Atos capítulo 2, versículo 23, ao lado deste versículo aqui, para entender melhor o significado de dantes conheceu. Eu vou ler Atos 2, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o, vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então, o que eu quero dizer neste momento? Você lembra aquela frase? Determinado conselho é presciência. Determinado conselho é presciência. Conforme a construção deste versículo, deixe-me dizer o seguinte. Conselho e presciência significam a mesma coisa. Um explica o outro. Deixe-me explicar isso. Dantes conheceu significa conselho, deliberação, conferência, decisão. Para mim, dantes conheceu significa escolheu, elegeu. Significa isso. Nos tempos eternos, Efésios 1 e 4, antes da fundação do mundo, Deus me escolheu. Eu dou graças a Deus. Eu não quero uma explicação, mas eu dou graças a Deus que Ele me escolheu. Vamos nos regozijar nesse fato, amados irmãos, que Deus nos escolheu. Não dá para dizer que Deus, sabendo de antemão que eu ia confiar em Cristo, que Ele me escolheu. Não, isso não serve. Deus, na sua soberania, me escolheu. Pronto. Seu Tomás? Tem que ser assim. Amém. Porque Deus conhece de antemão tudo. Aqui o elemento de escolha é inseparável do uso. Muito, muito bom, seu Tomás. O primeiro termo tem a ver com a pessoa. A predestinação tem a ver com a bênção a que a salvação conduz. Exatamente. Sim. E é onde que vamos. A chamada é o momento de salvação, também a justificação e a glorificação para Deus é fato consumado. No passado, mas Deus pode chamar o futuro. Para Deus, o futuro é tão bem garantido como o passado. Ótimo. O senhor já disse tudo em poucas palavras ali. Muito bom mesmo. Predestinação tem a ver com o propósito. Dantes conheceu, presciência tem a ver com pessoas. Predestinação tem a ver com o propósito, o plano por trás da eleição de Deus. O que ele tinha em mente? Para sermos como o seu próprio filho. É isso que Deus teve. Ele nos predestinou.
Ele determinou. Ele colocou, vamos dizer, ele demarcou, é melhor, demarcou o que nós havíamos de ser, conformes o seu bendito Filho, bem semelhante a ele lá na glória. Que coisa, amados irmãos. Além de nos escolheu, ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Então, essas duas palavras têm a ver com o passado. A chamada e justificação têm a ver com o presente. Glorificação, o futuro. Então, a chamada, aquele que ele destinou, a estes nós lemos também chamou. E nós usamos o termo, não precisamos ter medo deste termo, a chamada efetiva de Deus no momento da nossa conversão. Dá para dizer que Deus nos chamou ao ouvirmos a mensagem do Evangelho. Dá para usar esse termo, mas isso não é o significado aqui. A chamada divina se deu no momento da nossa conversão, quando nós, enfim, confiamos em Cristo. Deus nos chamou, efetivamente. Tem que se dizer, Sr. Lindsay, que somente a mente divina é idônea para coadunar a relação entre a escolha de Deus e o livre árbitro do pecador. Sim. Exatamente. São duas realidades e só Deus mesmo para entender a relação entre um e outro. Muito bem, Sr. Tomás. E deixe-me dizer outra coisa, amados irmãos, porque certos livros estão nos circulando, infiltrando entre nós. Essa, Dantes conheceu presciência, eleição, predestinação. Eu não vejo nada aqui neste versículo para confirmar a ideia que Deus fez isso de um modo coletivo, elegendo a igreja. Não. O que nós temos aqui é o fato que, individualmente, Deus elegeu e predestinou. Individualmente. Eu não vejo nada aqui no sentido coletivo. Realmente é um assunto bastante delicado e precisamos ter muito cuidado ao abordarmos, tocarmos este assunto da predestinação. Houve um homem chamado João Calvino, são os calvinistas. Ele deu acentuada demasia sobre a predestinação, ao ponto de dizer que não adiantava pregar para certas pessoas porque não eram predestinadas. Não, isto não existe. E causou muitos males essa ideia de João Calvino, que não adiantava pregar para certas pessoas que não. Exatamente. Cada pessoa é responsável, e ninguém na eternidade que, por desgraça, não tenha sido salvo, poderá jamais dizer: eu estou aqui no inferno porque Deus não quis me salvar. Não, nunca, nunca. Exatamente. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Exatamente. Ao lado humano, Deus, na sua graça, quer que todos se salvem. Nós acreditamos no lado divino e também no lado humano. Isto. Na soberania de Deus e a responsabilidade do pecador. E nós acreditamos nisso de modo igual. Exatamente. Não um às custas da outra. Exatamente. Então, irmãos, como o Sr. Tomás disse, ele usou a palavra glorificou como se fosse no passado. Mas como o Sr. Tomás aptamente explicou para nós, ele falou no passado como se fosse uma coisa já realizada. É tão certa que Deus usou essa palavra no passado. Também nos glorificou. Mas sabemos que a nossa glorificação ainda está no futuro ao alcançarmos o céu.
Alguém tem uma pergunta nos versículos até versículo 30? Então vamos entrar no versículo 31, porque temos meia hora. Seu Lindsay? Sim? Aqui. Ali atrás. Sim, Ezequiel. Aproveitando as palavras do seu Alessio, e se alguém levantar a mão e disser, se eu for eleito, então eu vou ser salvo, se eu for um dos eleitos, querer se justificar, vamos dizer assim, um ouvinte, eu gostaria de uma ajuda nesse momento. Olha, um pensamento assim seria fatal. Leva a desastre. Eu diria para uma pessoa assim, você precisa confiar em Cristo para ver. Isso não deve servir como desculpa para o pecador ficar de modo relaxado quanto à salvação da alma. O pecador tem que ir após esta bênção sem descansar. Porque há salvação para todo mundo. Sim, Sr. José? Eu acho que o que nós temos em Lucas 13, quando aquele homem perguntou para o Senhor, Senhor, são poucos os que se salvam? O que Cristo disse, né? Porfiai por entrar pela porta estreita. Então tenha parte do ouvinte também. Exatamente. Se você entrar pela porta, vai se salvar. Porque a porta está aberta para você poder entrar. E você nunca deve se servir dessa desculpa. Olha, Deus já elegeu certas pessoas. Olha, eu vou aguardar, então. Se é para eu me salvar, então eu vou me salvar. Eu não preciso me apressar, eu não preciso levar a sério. Deus há de cumprir o que Ele já planejou. Como eu disse, esse pensamento é fatal. Silêncio. Não, eu ia dizer, não há nenhuma mão barrando a entrada de alguém. Antes existe um vinde, vinde, vinde. Muito bom. Justificação, quem sabe eu deveria tirar um minuto só para explicar. É mais do que mera absolvição. Perdão. É mais do que isso. Justificação é o seguinte: Deus declara aquele pecador justo. Tão justo como ele. Que bênção! Que bênção! A justiça de Deus é imputado. Deus considera aquela pessoa justa. Irreversível. Exatamente. Irreversível. Muito bom. Olha, amados irmãos, tudo isso é muito precioso. As riquezas que nós temos vai levar toda a eternidade para calcular o que nós temos. Não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. Pela obra de Cristo. Ele pagou o preço. Então, versículo 31, até o fim, temos meia hora. É mais ou menos isso que eu planejei. Porque, como eu disse, versículo 31 até 35, temos 7 indagações, perguntas, uma após outra, mostrando que não há ninguém que tenha como nos acusar. Vamos começar ali no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Quais coisas? O contexto imediato. Versículo 30. Essas bênçãos que são nossas, esses 5 passos, vamos dizer, visando o cumprimento do propósito de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós sabemos que Deus é por nós. Veja só o que ele fez no versículo 30. Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus já deu aquele que era de mais precioso para ele. E já que ele deu o seu único filho,
Ele tem como nos dar essas coisas menores. Deus é por nós, amados irmãos. E quem sabe você está inclinado a dizer ao sofrer, olha, parece que Deus é contra mim. Estou sofrendo tanto. Será que Deus é contra você? Veja só o que está escrito aqui no versículo 31. Se Deus é por nós, e Ele é, quem será contra nós? Olhando para estas verdades, Sr. Lindsay, dá para dizer que Deus tem ido além dos limites para a nossa bênção. Muito bom. Exatamente. Não podemos duvidar o interesse de Deus em nós. Se houvesse alguém para contestar, então a resposta está aqui. O propósito de Deus. A predeterminação de Deus. Então, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, eu gostei daquilo que seu Lécio disse. Se houvesse alguém contra nós, seria Deus. Por quê? Porque no início nós pecamos contra Deus. Nós revoltamos contra Deus. Ele teria todo o direito para ficar contra nós. Mas ele não é contra nós. A grandeza foi feita de tal maneira que nem Satanás pode levantar uma acusação. Amém. Muito bom. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará? Quem tem como levantar uma acusação contra os escolhidos de Deus? Deixe-me explicar alguma coisa, irmãos. E de novo, eu falo assim com uma certa convicção. Os escolhidos de Deus somos nós. Será que eu preciso repetir? Os escolhidos de Deus são os salvos. E apenas os salvos. Não alguém que seria salvo daqui a 2 anos. Não tornemos a Bíblia um livro ridículo. Os escolhidos somos nós. De uma certa forma, eu me tornei escolhido de Deus quando eu confiei em Cristo. Tá bom? Não preciso dizer nada mais. Vamos gravar isso na nossa cabeça, amados irmãos. Isso vai evitar muito problema. É dificuldade. É confusão. Então, a pergunta aqui é: quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém, porque é Deus quem os justifica. Se houvesse alguém, seria Deus. Mas, ao invés de nos acusar, Deus nos justifica. Seu Tomás? Eu entendo que, em versículo 33, estamos no tribunal. Que dê-lhe o promotor para levantar a acusação. Silêncio. Não há. Versículo 34. Quem os condenará? Que dê-lhe o juiz, que se manifeste agora. Não há. Não há promotor, não há juiz. Porque não há condenação e nem acusação. Isso é muito bom. Concorda? Concordo plenamente. Isso é muito bom, amados irmãos. Veja só a segurança que nós temos. Nem o diabo tem como se levantar para acusar. Muito menos condenar. E não tem acusação. Nós não estamos pensando aqui num crente de mau testemunho. Não. Nós estamos pensando na nossa posição diante de Deus, como filhos de Deus. É isso que nós temos em mente aqui neste capítulo. Certamente não devemos dar oportunidade para pessoas nos acusar quanto ao nosso viver aqui neste mundo.
Não devemos dar espaço para pessoas nos acusar justamente por causa de contas não pagas. Mas isso não está aqui nesse capítulo. É a nossa posição diante de Deus em Cristo. E a garantia, podemos dizer, no versículo 34, pois é Cristo quem morreu. Exatamente. Qual versículo, seu José? 34. Sim. Quem os condenará? Se houvesse uma pessoa que tinha como acusar, seria o Senhor Jesus Cristo. Mas ao invés de condenar, foi ele que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por longe de nos condenar. Ele intercede. Ele intercede por nós. À direita de Deus. Então, não há ninguém que tem como nos acusar, não tem ninguém que tem como nos condenar. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E, enfim, nós temos 7 itens ali: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nada dessas coisas, nada tem como nos separar do amor de Cristo. Estas 3 vezes, quem é como um desafio. Bom? Quem? Muito bem. Seu Luiz? Eu só ia dizer, procurar usar o microfone, porque lá no fundo o pessoal não escuta. Nós escutamos muito bem aqui, mas lá no fundo o pessoal não escuta. Tá, obrigado. Muito obrigado pela observação. Seu Lindsay, o senhor está vendo um progresso nestes itens aqui? Começa com tribulação, daí angústia, perseguição, fome, nudez. E cada vez pior, me parece. É terminando com espada, morte? Pois é. Bom, seu Greg, eu não tinha pensado assim, mas eu vejo claramente o que está na sua mente. Bem, pode ser mesmo. Uhum. Sim, seu João? Bom, muitas vezes a gente ouve no mundo religioso alguém dizendo: então, ninguém vai ser condenado, mas olha, aqui é para as pessoas salvas, como o senhor já tem dito. Quem nos condenará? Não tem condenação para ninguém. Mas seria Cristo o juiz, mas ele morreu por nossos pecados. Uhum. Mas vai chegar o dia, se as pessoas não buscarem a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo, ele vai ser o juiz e vai ter condenação. Exatamente. Muito bom, seu João. Bem explicado aquilo. Uhum. Versículo 36. Como eu disse, temos uma citação de Salmo 44, versículo 22. Por amor de ti somos entregues à morte. Vamos dizer, o dia todo fomos reputados como ovelhas para o matadouro. O salmista escreveu isso, sabe? Levando em conta a sua situação lá, mas é bem como nos dias de Paulo também, e nos dias em que os romanos viviam. Por amor de ti, por amor do Senhor, somos entregues à morte todo dia. Então, mesmo nos dias do salmista, os fiéis estavam sujeitos à perseguição, à própria morte, o ódio do mundo. Estamos em que versículo? 36. Mas o senhor tem liberdade para voltar, se quiser. Eu encontrei um pensamento a respeito de versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Uhum. E a morte está colocado, né? Uhum. Então, que este desafio traz uma garantia absoluta do céu no fim da jornada. Uhum.
Como? Nem a morte não pode me separar do amor de Cristo. Então é a garantia na hora final de estar com Cristo. Então tem uma outra garantia aqui, outro desafio. O Senhor está dizendo que agora o crente anda no ambiente do amor de Cristo. E mesmo passando pela morte, continua andando, mesmo no céu, no ambiente do amor de Cristo? Isso seria muito bem colocado. Muito bem, Santo Tomás. É um bom pensamento mesmo. Nada tem como nos separar do amor de Cristo. Nada. Então, irmãos, por amor de ti, vamos levar isso em conta. Por amor de ti, por amor do Senhor, nós sofremos. Por amor do Senhor. E se é por amor do Senhor que sofremos, então vamos sofrer. Porque é por amor de ti. Por amor do Senhor. Podemos introduzir a ideia que estamos compartilhando as aflições de Cristo ao sofrermos aqui nesta vida, por amor de ti, compartilhamos, temos parte nos sofrimentos, nas aflições de Cristo, não nos sofrimentos expiatórios, não, mas naquela rejeição de Cristo, desprezo de Cristo nos corações dos não salvos. Por amor de ti, por amor do Senhor, nós temos parte nestes sofrimentos. Diz aqui, somos entregues à morte o dia todo, fomos reputados como ovelhas. Não diz bois, diz aqui ovelhas, porque a ovelha é um bichinho inocente, também indefensivo. Indefeso, um bichinho indefeso, que não tem como se defender. Então, irmãos, vamos ser como ovelhas, inocentes e sem nos vingarmos. O pano de fundo parece que é os vários aspectos da caminhada do crente neste mundo, passando por provações, perseguições, sofrimentos por amor a Cristo. E por trás a garantia divina da vitória, da segurança, da esperança, da certeza. Nada de derrota. Exatamente. E por isso eu disse, temos de ler versículo 37 logo depois do versículo 36. Não devemos pensar em versículo 36 de modo isolado. Temos de logo entrar no versículo 37, porque nós lemos ali alguma coisa que nos anima. Versículo 37 diz, mas, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, somos como ovelhas levadas ao matadouro, sujeitos à perseguição, a sofrimento, à aflição. Mas mesmo assim, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por amor de ti, né? Por amor dele, nós estamos dispostos a sofrer. Sim. E também nesse aspecto que o senhor mencionou, nós temos que nos lembrar dos discípulos lá em Atos, retirando-se do conselho, regozijando-se de serem julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Muito bom. Eu considero versículos 36 e 37 como uma unidade. Começa com por amor de ti, termina com por aquele que nos amou. Isso completa, vamos dizer, o pensamento. Amontoando tudo. A vitória sobre a vitória. Muito bom. Muito bom. A vitória sobre a vitória. Exatamente. É isso que nós temos. Culminância de tudo. A vitória. Então, irmãos, a tendência é para nos desanimar. Mas será que nós devemos nos animar? Devemos nos
devemos desanimar? Não. Porque nós temos muito motivo para ficarmos animados, mesmo sofrendo, porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, onde nós começamos hoje, nós lemos o versículo 18, porque para mim tenho por certo, e uma convicção pessoal de Paulo. Versículo 38, nós lemos, porque estou certo, mais uma convicção de Paulo. De que? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma convicção pessoal de Paulo. Para mim, ele vasculha o universo. Muito bom. E não encontra um fator que nos separa do amor de Deus. Bom. Muito bom. Tudo em 2 versículos. Olha, irmãos, isso é muito precioso. Ele começa com morte ali no versículo 38. Estou certo de que nem a morte. Por quê? Porque ele acabou de falar sobre entregues à morte todo dia, versículo 36. Mas mesmo assim, sendo entregues à morte, isso não tem como nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus. Não tem como. Então ele começa com um par. Aqui, morte primeiro, em seguida vida. Morte nem a vida. E um par. Então, em seguida nós temos mais um par. Anjos, principados. Anjos, bons anjos. Anjos bons. Principados, também em outra esfera de anjos. Ou nós podemos pensar em pessoas em lugares de eminência aqui na Terra. Governadores, por exemplo. Governo terrestre. Podemos pensar assim. Então ele está pensando na esfera celestial. Agora, logo em seguida, a esfera terrestre. É mais um par. Vamos deixar potestades primeiro. Vamos deixar isso por fora. Eu vou explicar por quê. E tem mais um par. Presente, por vir. Presente, por vir. Não há nada no presente que tenha como nos separar do amor de Deus. Não existe nada no porvir que possa nos separar do amor de Deus. Então temos 3 pares até agora. Agora vem nos textos, num texto que eu uso lá em casa, temos potestades. Potestades. E não tem par aqui, só potestades. Eu acho que ele tem em mente, quem sabe, Nero? Governador ou imperador romano? Nem ele tem como me separar do amor de Deus. Um dia, quem sabe, ele vai tirar a minha cabeça. Mas, olha, ele não tem como me separar do amor de Deus. E nós lemos de mais um par no final. Altura e profundidade. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Ele termina dizendo, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto que está sendo dito no final é sublime. Eu gostei do que o Sr. Tomás acabou de dizer, que como se vasculhando o universo, né? Nada pode ser encontrado que possa separar. Eu fiquei pensando, se fosse no ambiente pentecostal, daria para gritar um aleluia. Mas nós temos direito para fazer a mesma coisa, mesmo aqui. Nós temos vontade para dizer aleluia. Sim, amado. Ele termina aqui num ponto bem elevado, aqui na sua epístola. Seu José?
Eu ia dizer, seu Lindsay, trazendo isso para nós hoje, que temos aprendendo, a preciosidade do Evangelho, da pregação do Evangelho, da certeza da salvação da alma, a preciosidade dessa mensagem. Isso nos ajuda, nos anima, porque o mundo não tem certeza de nada, está nas trevas, apalpando aqui e ali, confiando em si, confiando no seu dinheiro, confiando nas suas obras. O Evangelho genuíno leva o pecador a confiar 100% na obra e em Cristo. Muito bom. Nós temos uma referência ali, amados irmãos, para o amor de Cristo. Você lembra, nós lemos aqui nesses versículos? Onde fica esse? O amor de Cristo. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aqui no versículo 39, o amor de Deus. Mas para mim é uma maneira sutil da parte do apóstolo Paulo para mostrar a igualdade do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai. E o mesmo amor. Mesmo amor. Duas pessoas divinas, sim, mas é o mesmo amor, porque está mostrando a igualdade do Filho e do Pai. Do Filho com o Pai. Então, irmãos, podemos nos regozijar nesse grande fato também. Eu não quero ter a palavra final, que o irmão tenha, mas caminhamos muito mesmo, desde Romanos 3 e 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Aí está a situação em que cada um de nós nos encontrávamos. Sim. Boca fechada, sim. Culpado, sem defesa. Olha onde terminamos, no final de Romanos 8. Preparo para Romanos 12 e 1. Debaixo da lei, debaixo da graça. Sim. Romanos 3, nós temos boca fechada, como o seu Tomás disse, mas eu acredito que aqui, no final do capítulo 8, boca aberta, em louvor a Deus, em agradecimento. Seu Tomás? E a boca de todos fechada diante da pessoa justificada. Não tem acusação. É muito bom mesmo. Então, irmãos, agradeço a sua cooperação, a sua ajuda aqui no decorrer desta reunião.